Então vamos começar falando com vocês os principais termos, né, usados para denominar dores na coluna. Então, de forma geral, nós temos as algias, vamos dizer assim, né? Porque algia quer dizer dor. Então nós temos aquela cervicalgia, por exemplo. Ah, eu tenho cervicalgia. A cervicalgia, ela é uma dor na cervical, tá? Da mesma forma, a dorsalgia, que é uma dor na região dorsal ou torácica, e nós temos a lombalgia também, que é uma dor na região lombar. Só que quando eu uso esse termo de lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, não quer me dizer muita coisa. Só me diz que tem uma dor naquela região, mas até então eu não sei qual é a estrutura que está afetada, eu não sei o que causou aquela dor, eu sei que aquele paciente tem uma dor, tá? Então, assim, são termos muito gerais que a gente usa quando a gente não tem, talvez, uma causa definida ou quando ainda não tem um diagnóstico. Então, muitas vezes as pessoas chegam, né? Ah, eu tenho lombalgia. O que é isso? O que causou? Então, assim, a lombalgia é uma dor na lombar. Como eu disse para vocês, eu não sei ainda especificar o que causou aquela dor ou qual estrutura está acometida, tá? Então, esses termos, normalmente eles são muito gerais para só referir que tem uma dor naquele local. Então, sempre que você ouvir esses termos, lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, entenda que é uma dor na região, tá? Então aí a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo para conseguir descobrir se é uma dor causada por uma alteração muscular, uma alteração óssea, uma alteração discal. Então, ali, vamos dizer assim, é o princípio de tudo, tá? É o termo mais geralzão que a gente usa. E agora nós vamos entrar na parte das alterações devido às curvaturas da coluna. Lembra na aula passada quando nós mostramos para vocês as curvaturas normais que a coluna tem, que é a lordose e a cifose? Então, naturalmente, nós precisamos ter essas curvaturas, tá? Elas fazem parte do nosso corpo. Só que, como nós falamos, elas podem sofrer alterações, né? E uma dessas alterações, ela pode ser tanto para mais, que é quando a gente acrescenta o prefixo ali hiper, né? Então, nós temos uma hiperlordose, quanto para menos, que aí já é uma retificação, tá? Então, nós podemos ter um aumento dessa curvatura ou uma diminuição, certo? Que aí nós temos, daí vem a dor, tá? Então, só você ter, por exemplo, eu ter lordose não quer dizer que eu vá ter uma dor, porque é a curvatura normal. Agora, quando eu tenho uma hiperlordose, eu tenho um aumento dessa curvatura. E na nossa cervical, que nós temos uma curvatura da lordose, nós podemos ter essa hiperlordose, tanto cervical quanto lombar. E o que seria isso? Como eu falei para vocês, o aumento da curvatura. Então, é aquele aspecto, por exemplo, na cervical, do pescoço que vai mais para frente, né? Então, você vê a pessoa que tem aquele pescoço bem lá na frente, sabe? Aquele pescoço que você vê que ele não está alinhado com a coluna certinho. Então, essa pessoa, ela tem uma hiperlordose, tá? E já cervical. Agora, quando é no caso da lombar, também tem o aumento dessa curvatura e dá aquele aspecto do bumbum empinado, sabe? A gente é muito visível, principalmente em mulheres, né? Então fica aquele aspecto do bumbum empinado, certo? E aí pode gerar uma dor, tá? Então, quando nós temos uma hiperlordose, nós temos normalmente um desequilíbrio da musculatura. No caso da lombar, nós temos um desequilíbrio na musculatura abdominal, glúteos e musculatura também da região lombar, tá? Então a gente vê que essa musculatura, ela não tá tão, como nós falamos lá no início, ela não tá tão forte. Então um lado tá puxando mais que o outro, certo? E aí acaba que muitas vezes ocasiona a dor. Outro tipo também que nós temos, né, de alteração na coluna, já é a retificação, que é quando essa curvatura, ela já não tá grande, ela já diminuiu e a coluna está muito reta, tá? Aquela coluna que a gente chama de blocada, sabe? Que é aquela pessoa que ela é muito rígida, ela parece um robozinho, ela quase não tem movimento mais na coluna. Então você olha para a coluna dela, é aquela coluna muito reta, às vezes que é até um pouco mais fundo para dentro, sabe? Então essa pessoa, ela também tem uma alteração, certo? Da coluna.
E chegamos na mais comum de todas, né, que basicamente todo mundo conhece ou já ouviu falar, que é a escoliose. A escoliose, ela também é uma alteração, né, nessas curvaturas da coluna, onde há um desalinhamento, onde a coluna ela tem esse desalinhamento no seu próprio eixo e ela pode estar se inclinando tanto para frente quanto para trás, né? Normalmente ela pode ter aquele aspecto de C, então um C bem grandão ou um S na coluna. A escoliose, ela pode ser tanto de nascença, a pessoa ela já nasce, né, ali com seu, devido a fatores genéticos, ela pode ser sequela de problemas neurológicos, como a paralisia cerebral, assim como ela pode ser também degenerativa, então, de acordo com a idade da pessoa, vai tendo degenerações, né, nos seus discos vertebrais e nas estruturas da coluna, e aí pode estar causando uma escoliose, assim como lesões como fratura, baque, osteoporose, e também ela pode ter ainda uma causa não definida. Então, a maioria da população tem essa escoliose, que a gente chama de idiopática, que onde ainda não tem uma causa específica, mas a gente sabe que há um desequilíbrio ali no corpo, né? E a gente sabe também que há um desequilíbrio muscular, então muitas vezes a musculatura de um lado está mais forte, o outro está um pouco menos forte, está menos alongado, um lado está mais alongado que o outro. Então, assim, a escoliose, ela traz esse desnivelamento, né? E ela pode desnivelar tanto ombro, então fica um ombro mais alto que o outro, quadril fica um mais alto que o outro. Normalmente, a escoliose ela não é causada por má postura, né? Diferente das outras alterações que nós falamos, a escoliose ela não é causada pela má postura, ela causa a má postura. Então, quando a pessoa ela tem escoliose, ela fica numa postura errada. Sendo ela bem comum em idosos, né? E muitas vezes até em adultos também. Então, tem, como nós falamos já para vocês, tem casos que ainda não tem uma causa específica, né? Então, a gente não sabe explicar ainda por que pessoas têm mais tendências do que a outra de ter esse aumento na curvatura, essa alteração na curvatura da coluna, mas tem um tratamento e nós vamos estar falando sobre isso na próxima aula. E chegamos agora a uma alteração, né, que acontece, uma das alterações que acontece nas vértebras. A gente vai estar falando de algumas delas aqui nesse vídeo, e uma delas é a espondilolistese. O que seria isso? Seria o desalinhamento da vértebra para frente. Então, essa vértebra, como nós já vimos, ela é empilhadinha, né, toda certa ali, uma em cima da outra, mas nesse caso acontece que uma das vértebras desliza para frente. Normalmente acontece mais na região lombar, tá? Pode ser também por fator genético, então a pessoa ela já nasce e passa a vida dela toda sem saber que tem essa condição, assim como pode ser também causada por algum trauma, alguma lesão na região, fratura, enfim, baque, assim como uma sobrecarga excessiva de peso nesta região, né? Então aquela pessoa que levanta muito peso, ou alguma pessoa que pratica esporte de impacto, ginástica. Então, tudo isso pode estar causando esse desalinhamento, tá? Então, assim, normalmente não é uma questão de que traz dores ali absurdas, tá? Pode ser que não aconteça, pode ser que a pessoa, ela viva a vida dela normalmente e sem nem saber que tem esse desalinhamento. Mas também pode acontecer da pessoa ter o desalinhamento e já vir ali com os sintomas de dor, de rigidez muscular. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Outra condição muito comum que a gente vê bastante, né, acontecer é a osteofitose ou bico de papagaio. Normalmente essa é uma condição onde há um desgaste, né, ali na articulação ou uma degeneração no disco, e com essa lesão, o nosso corpo ele tenta reparar de alguma forma. E com isso vem ali o excesso de cálcio, né? De cálcio, a calcificação. E essa calcificação, né, seria um crescimento ósseo, vamos dizer assim. Cresce ali como se crescesse um pedacinho do osso. E isso é uma forma do nosso corpo tentar reparar aquela lesão. Normalmente isso acontece um processo bem longo, então não é, como a gente falou já para vocês também, não é de repente comecei a sentir dor na coluna, não.
é um processo longo e muitas vezes a pessoa ela nem sente dor quando ela tem bico de papagaio. Ela vai sentir dor dependendo do local que ele está instalado ou qual estrutura ele está acometendo. Então, muitas vezes, há esse crescimento ósseo, né, que fica ali, parece um biquinho de papagaio, como vai aparecer na imagem, e ele pode estar comprimindo um nervo, ele pode estar acometendo outras regiões. E daí sim vem os sintomas, né? Os sintomas de dor, de desconforto. Então, normalmente é causado pelo envelhecimento, então naturalmente é causado pelo envelhecimento, pelo desgaste natural ali, né, das vértebras, das articulações, ou pode ser acelerado por outros fatores, como sedentarismo, como obesidade, traumas naquela região. Então, assim, é uma condição que o nosso corpo ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, certo? Então é um desgaste, né, natural do nosso corpo ou provocado por algo, e o corpo tentando reparar, ele faz ali aquele depósito de cálcio que faz ter um crescimento ósseo, certo?